Boa noite aos amigos, aos irmãos da Sociedade Espírita Jesus, nossas saudações fraternas. E como é de praxe, antes do início das nossas atividades, convidamos os irmãos a elevarmos o pensamento numa prece, numa oração, buscando a comunhão com o alto. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti, nesse instante, pedindo a proteção, o aconchego, o amparo. Que Jesus, nosso divino amigo, possa nos amparar, nos proteger na nossa caminhada, na busca da reforma íntima, da transformação moral e da evolução. Que os benfeitores espirituais nos intuam, nos protejam, nos iluminem nessa jornada, o seu amor incondicional e a inspiração amiga e segura. Com a permissão do alto, damos por aberto nossa conversa, nosso singelo diálogo de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez, mais um prazer estar com os irmãos aqui. E a sugestão da Cássia, né, dos amigos da Sociedade Espírita Jesus, para a nossa conversa de hoje, foi do livro Pão Nosso, mais especificamente o capítulo 160, que tem como título A Grande Luta. O livro Pão Nosso faz parte da coleção Fonte Viva, junto com Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Ceifa de Luz. Compõem essa coleção com ensaios de Emmanuel, benfeitor espiritual, o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, coletados posteriormente na forma desses fascículos, dessas edições. E o capítulo 160 do livro Pão Nosso é um comentário que Emmanuel vai fazer de um versículo da carta de Paulo aos Efésios. A grande luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. E comenta a respeito desse versículo Emmanuel. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propiciamente, mas sim com nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu a sua recomendação aos companheiros de Éfeso. Por que Emmanuel faz esse comentário a respeito deste comentário de Paulo? Sempre é bom a gente situar historicamente a análise que nós estamos fazendo dentro de um texto. Então, quando Paulo escreveu essa carta, né, na antiguidade, existiam muitas correntes de pensamento que foram contemporâneas de Paulo e depois o sucederam, que eram correntes filosóficas e espirituais que tinham a sua visão de mundo. Particularmente o cristianismo primitivo, na parte pós-Paulo, nós vamos encontrar no século III ao século V várias correntes espirituais, filosóficas que interagiram e influenciaram o cristianismo de maneira muito intensa, muito importante, naquela época e até nos dias de hoje. São elas o neoplatonismo, cujo principal representante é Plotino, que vai fazer uma releitura do pensamento de Platão e, a seu modo, vai teorizar a respeito de várias questões do universo, como um universo dividido entre bem e mal,
com um Deus único e que a alma imortal, reencarnacionista, migra em direção a esse mundo. Ao maniqueísmo, a doutrina do profeta Mani, ou Maniqueu, que de esse profeta persa de grande influência do zoroastrismo, que divide o universo entre bem e mal, entre forças antagônicas que se opõem e lutam contra, beligeram, lutam entre si, se confrontam, né? Maniqueísta, crença sincrética de várias, aglutinando várias correntes de pensamento, e o gnosticismo, né? O gnosticismo original, principal, vai nascer na Alexandria. O termo gnose quer dizer conhecimento. Fazia uma proposta da absorção da fé, da construção da fé associada ao conhecimento. Também numa visão dicotômica de bem e mal, bastante forte, bastante intensa. Essas três escolas, que ao seu tempo, da sua maneira, vão influenciar de maneira intensa, importante, o cristianismo primitivo, principalmente quando ele vai se tornar igreja romana, uma religião oficial do Império Romano. Elas tinham uma característica de menosprezar o mundo material e o corpo físico. Inclusive chegando ao ponto de ver o corpo físico, conceber o corpo físico como uma coisa mais. Então, essas escolas espirituais viam o corpo como algo ruim e como a origem dos nossos males, como o fator que induzia o homem ao mal, atrapalhava o homem e que devia ser contido e anulado da forma mais intensa ou eficaz possível. Santo Agostinho de Hipona, filósofo, religioso, pensador, ligado ao cristianismo, figura importante do começo da era cristã, nascido mais ou menos na metade do ano 300 depois de Cristo. Esse importante pensador que vai influenciar o cristianismo, ele vai ter influência dessas três concepções religiosas. Seus pais eram pagãos, e ele vai ser apresentado ao maniqueísmo, aos manaqueus, a seita dos manaqueus, vai posteriormente estudar o neoplatonismo, vai ter influência, contato com o gnosticismo pela seita dos manaqueus, e vai trazer componentes dessa religião, desses pensamentos, dessa filosofia, dessas concepções espirituais para o cristianismo. Santo Agostinho ameniza muita coisa, né? Principalmente essa visão do corpo como algo maléfico, mas vai ficar para o cristianismo, né, durante muitos séculos, a ideia de que o corpo era mau, era perverso, e incidia uma influência nefasta sobre o homem. E esse corpo tinha que ser suprimido, contido, muitas vezes usando flagelos, suplícios, né, torturando, se automutilando, provocando a dor. Isso enfraqueceria o corpo e, com isso, enfraqueceria a ação nefasta sobre a alma, sobre o espírito. Tendência totalmente incorreta e desmentida pelos espíritos superiores, né? O corpo físico vem a ser um instrumento nem maléfico, nem perverso, mas uma ferramenta para a evolução do espírito. Unimos a carne para exercitarmos a inteligência, desenvolvermos o sentimento, e na vida de interrelação, no contato com outros irmãos, progredirmos e evoluirmos. O contato com a
com a carne, com a matéria, não é maléfico, nem daninho para o espírito, nem é punitivo. Ele é, sim, um momento, uma oportunidade, interage com a matéria para se aperfeiçoar, para evoluir, para progredir. O próprio Santo Agostinho vai rever alguns posicionamentos que não pôde ou não conseguiu, à sua época, modificar, trazer à luz, vista a primitividade dos homens, e na codificação espírita vai ser um dos espíritos mais atuantes, mais participativos da codificação espírita, contribuindo em muito para que a terceira revelação se manifestasse entre nós com a pujança, com a clareza com que ela se manifestou por intermédio dessa pleiade de médiuns decodificada por Allan Kardec na metade do século XIX na França e posteriormente no mundo todo. Então, Paulo, né, muito precocemente, comenta na sua carta aos Efésios que o problema não é o sangue e a carne, não é uma suposta influência maléfica da carne, mas sim, né, o mal que reside no próprio homem e nas instituições que ele usa para manifestar essa maldade. A luta está contra as próprias imperfeições e não contra o corpo físico, contra a matéria, que em si é neutra. Ela vai dar o norte, ela vai tomar o direcionamento que nós, as nossas escolhas, as nossas ações vão dirigir, vão determinar a ela. Muito precocemente, né, no início, Paulo já intuía, entendia esses conceitos que demorou muito para que a humanidade cristã pudesse conceber de maneira mais profunda. Daí o elogio de Emmanuel ao comentário de Paulo. Muitos dos nossos irmãos acham tanto o comentário de Paulo, essa epístola dos Efésios, como também o comentário de Emmanuel, um pouco difícil de ser entendido. É porque, às vezes, nos falta essa contextualização histórica. E por que Paulo estava dizendo aquilo e por que Emmanuel estava elogiando. Essa visão primitiva do corpo como entidade maléfica e vários costumes equivocados que se faziam com relação ao corpo. Então, queremos nos elevar, não mortifiquemos nem culpemos o corpo, né? Mas iluminemos o nosso espírito, nos preenchendo de conhecimento e bondade. Quem nunca ouviu assim, a carne é fraca, né? Usando a matéria como desculpa, como prerrogativa para os nossos equívocos, culpando, terceirizando a responsabilidade pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas. Não existe carne fraca. Existe espírito débil e imperfeito, que precisa purificar-se. E, a seu tempo, dentro do seu trabalho, do seu esforço, atingirá essa perfeição e essa melhoria. Sigamos com o pensamento de Emmanuel, feita essa breve contextualização. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou das esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. O que Emmanuel quer dizer com isso? Né? Que incessante conflito entre forças da sombra, quem é que compliciava abertamente com o mal em passado não remoto? Bom, para isso, como de praxe dentro da doutrina espírita, na forma como nós buscamos interpretar e codificar o universo, o cosmos, o meio ao nosso redor,
nós utilizamos a ferramenta da imortalidade da alma e da reencarnação e da mediunidade, que são princípios espíritas. Então, o espírito é criado simples e ignorante, e essa alma imortal migra, une sistematicamente, periodicamente ao corpo físico, buscando o autoaprimoramento, buscando aperfeiçoar-se, preencher-se em conhecimento e sabedoria. Não raro, o espírito ele se afasta do bem. Se afastando do bem, né, ele comunga, acaba comungando com o mal. Então, o mal, a instituição mal, e isso já diziam antigamente os neoplatônicos, né, os filósofos do neoplatonismo. Plotino já falava isso, o grande nome do neoplatonismo. Né? A antiguidade já percebia isso, né? O mal como, não como uma força eterna, mas como uma situação transitória de almas que se afastam do bem. Então, alguns de nós, de maneira equivocada, nos afastamos do bem e praticamos o mal, nos associando a outros espíritos com a mesma tendência e fraquezas morais que nós. Então, muitos de nós cometemos delitos, né? Crimes, violências, equívocos, em muitas encarnações, persistindo nesse comportamento delituoso, associado a espíritos, a entidades que comungavam conosco. Em um determinado momento, pelo sofrimento, pela razão, o espírito amadurece, percebe o seu equívoco, entende que errava e busca a transformação, a melhora, reparar erros passados, utilizando para isso a ferramenta do arrependimento, quando ele reconhece que errou, a expiação, onde reencarna pedindo situações que o façam adquirir defesas morais, anticorpos espirituais e éticos, virtudes que são o antagonismo das fraquezas que levaram a cair e a fracassar. E, por fim, a reparação, processos reparadores, onde ele vai reparar, como o próprio nome diz, pessoas, instituições, sociedades em que ele prejudicou, que ele atrapalhou o progresso. Veja que o processo de resgate dos erros passados é bem complexo e demanda muito tempo. Então, muitos de nós comungamos com o mal e trazemos uma resistência, uma força que às vezes nos atrapalha, tenta nos dificultar a retornarmos ao caminho do bem, a voltarmos para o caminho do bem, caminho do progresso, da evolução. Essas forças são desde os costumes, dos hábitos, dos condicionamentos que nós adquirimos ao longo da reencarnação, do processo reencarnatório, das vidas sucessivas, onde praticávamos o mal, ou de companheiros, antigos comparsas no passado, que nos comprazíamos e emanávamos em ideais menos nobres, que hoje não querem abrir mão de nós, que transformados, sensibilizados, queremos romper com comportamentos errados do passado. Nos influenciam, quer na condição de encarnado, quer na condição de desencarnado, na forma de entidades espirituais que podem nos influenciar, tentar nos influenciar, nos intuir através da mediunidade, tentando nos levar, fazer com que retornemos ao caminho do mal. Então, essas são as forças de arrasto que muitas vezes atrapalham, dificultam o progresso evolutivo da alma, atravancam a nossa evolução moral. Mas vejam, são forças bem distintas, identificadas nas nossas fraquezas, condicionamentos, o espírito ainda titubeante, frágil e seguro na sua busca evolutiva e nas companhias espirituais. Não é o invólucro carnal o problema.
problema está no espírito e nas ligações que ele fez no passado reencarnatório. De nada adianta culpar o corpo. Muito pelo contrário, o corpo é a ferramenta que está te ajudando a evoluir, a se transformar moralmente. Segue Emmanuel ainda no seu pensamento. A Terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos, guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando o homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo. O que Emmanuel quer dizer? Que, às vezes, essa alegoria de anjos caídos, né, de lutas, de conflitos, esse lugar sagrado, essas cidades espirituais, esses lugares, Emmanuel coloca que esses altares são o próprio corpo físico e a própria terra, que são lugares santificados onde o homem luta contra o mal para se melhorar. Santo Agostinho já dizia isso no século IV, depois de Cristo, né? Nos primeiros séculos da era cristã, enquanto gnósticos, maniqueus e neoplatônicos diziam que o corpo era uma ferramenta, uma coisa maléfica, a matéria, o mundo era uma coisa perversa, devotada ao mal, Santo Agostinho dizia, mas como que vai ser mal se tudo é criação de Deus? O corpo espiritual pode ser elevado, mas a matéria também tem a sua utilidade e também é ligada ao bem, porque é criada por Deus e é ferramenta divina para a nossa evolução. Então, são lugares, são oportunidades em que o homem deve trabalhar para se melhorar e para aperfeiçoá-las, aperfeiçoando o corpo físico ao longo da evolução e futuramente com os avanços médicos, da genética, da robótica, da nanotecnologia, que aperfeiçoarão nossos corpos mais úteis, mais longevos, menos perecíveis, ferramentas melhores para o progresso e a evolução. E também aperfeiçoando a sociedade, também melhorando o mundo, tornando mais justo, mais igual, de forma que possa ter uma proteção, uma estrutura que favoreça o espírito encarnado a progredir, a evoluir espiritualmente, dando o máximo de entorno para que a alma encarnada possa evoluir, adquirindo conhecimento, praticando o bem, despertando o amor, no máximo, atingindo as metas mais próximas do máximo possível que o seu programa reencarnatório elaborou. André Luiz, na série Nosso Lar, no livro Missionários da Luz, Missionários da Luz, quando ele estava estudando com Manassés, no departamento da reencarnação, no episódio que ele vai narrar a reencarnação de Sigismundo, ele vai usar o termo completista para se referir a espíritos que conseguem, de forma integral, cumprir todo o planejamento reencarnatório que tinham na Terra. Que fizeram para a Terra, que elaboraram no plano espiritual para esta encarnação. Que pouquíssimos retornavam ao plano espiritual nessa condição, sendo que a maioria com sucessos parciais. No momento em que tivermos espíritos mais preparados, mais comprometidos, com um conhecimento espiritual maior e um entorno que facilite essa compreensão, esse despertar e dê recursos para que o espírito possa, de uma forma mais intensa,
cumprir seus objetivos encarnatórios, nós teremos um número maior de completistas retornando ao plano espiritual com 100% do êxito do seu planejamento. Mas temos que entender o corpo e as instituições não como adversários, mas como os instrumentos de trabalho, passíveis de aperfeiçoamento, que não devem ser adorados, mas sim respeitados e aperfeiçoados. O espírito não deve se apaixonar pelas estruturas físicas, pelos corpos físicos de forma devocional, mas ter o amor e a gratidão pela oportunidade que essas ferramentas dão ao espírito para o seu progresso e a sua evolução. E, partindo para o final, Emmanuel termina. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. A cidade e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores, que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obedecem à visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então, Emmanuel coloca que a nossa luta não é contra o corpo físico ou contra a matéria de uma maneira geral, mas contra as imperfeições que estão em nós e as companhias espirituais com as quais nos sintonizamos e que potencializam, se utilizam dessas imperfeições que nós temos, senão não haveria essa sintonia, ela se dá por afinidade, por semelhança de pensamento. E que cabe o cristão, o espírita, entender e reconhecer isso. Não culpando corpo, sociedade. O homem não é produto da sua genética. Não está atrelado aos genes. O homem não é produto do meio. O homem é um espírito imortal, ao qual sofre influência do corpo físico no sentido das sensações da matéria. Sofre as impressões e os estímulos que a sociedade e a cultura lhe oferecem. Mas esses impulsos não são arrastamentos irresistíveis. Todos são perfeitamente transponíveis pela alma e pelo espírito que se esforça, educa e se eleva. Nossa luta é contra as nossas próprias imperfeições interiores, vícios, condicionamentos, sentimentos inferiores que cultivamos em existências anteriores. À medida que transformamos vícios em virtudes, e sentimentos em sentimentos elevados, e nos preenchemos do sentimento mais sublime, que é o amor, ascendemos espiritualmente, apesar de todos os contextos aparentemente negativos ou obstacularizantes, como corpos defeituosos, contexto reencarnatório social desfavorável, difícil. Sobrepujamos tudo isso e crescemos e evoluímos rumo ao bem. Companhias espirituais instigam imperfeições que trazemos dentro de nós, que são nossas, que podem ser catalisadas
por espíritos inferiores nos fenômenos conhecidos por obsessão, processos obsessivos dentro da doutrina espírita. Mas esses irmãos não conseguem se manter a nós e não tem como eles sugerir novos pensamentos viciosos, se não há semente dessas ideias e dessas viciações no nosso psiquismo, na nossa alma, na nossa mente. Então, cabe a nós entendermos, nos apropriarmos do conhecimento cristão que Paulo já dizia, agora aprofundado, desenvolvido, ampliado pelo conhecimento espírita. Entendermos que o nosso objetivo na Terra é a melhora do nosso espírito. Melhorando o nosso espírito, por consequência, melhoramos também a sociedade. Melhoramos o corpo físico na aquisição da saúde e reencarnando em corpos melhores, mais evoluídos, que é em saúde, em beleza, mas principalmente em funcionalidade. Aperfeiçoando a ferramenta que nos serve de instrumento de trabalho no mundo material. Então, quando Paulo nos diz, já nos primórdios da era cristã, nos convidando, nos estimulando a refletir na sua carta aos Efésios, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo nos convida a não nos preocuparmos com as imperfeições da matéria, não culparmos a matéria, mas entendermos que o nosso foco é a nossa transformação moral e a resistência, a tolerância, a imunidade às vibrações, aos pensamentos negativos, às sugestões que espíritos inferiores possam tentar sobre nós. Faz parte do currículo de aprendizado que temos que adquirir quando encarnamos num planeta de provas e expiações como o planeta Terra. A resistência ao mal, a não compactação com o mal em nós mesmos e no nosso entorno. Entendido isso, temos sublimes ferramentas para evoluirmos, crescermos e progredirmos, tendo o foco correto do que verdadeiramente deve ser o alvo das nossas ações, do nosso trabalho e do nosso foco. Era isso que tínhamos para conversar hoje. Convidamos os irmãos a lerem o capítulo 160 do livro Pão Nosso, bem como todas as obras da coleção Fonte Viva, onde vemos ali a riqueza, a pujança do pensamento de Emmanuel, sempre interpretando de forma clara, profunda e muito atual os trechos evangélicos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e a espiritualidade nos ampare hoje e sempre. Convidamos os amigos a nos acompanharem em uma breve prece de encerramento. Pai amado, dai-nos a força, a concentração, o amor, para que possamos lutar, nas palavras de Paulo, o bom combate, que não é com o corpo, que é um punhado de células que nos servem como ferramenta de manifestação, nem contra o mundo, que é nosso hospital, nossa casa, nossa escola, mas contra os defeitos e as imperfeições que na nossa jornada encarnatória não conseguimos sanar, resolver, sublimar. Que possamos, Pai,
evoluirmos espiritualmente, nos preenchendo de amor, sabedoria, empatia e caridade. E com isso, não cedendo aos impulsos maléficos de irmãozinhos menos esclarecidos e ainda ignorantes quanto ao bem. E a seu tempo, podendo dar exemplo e auxiliando-os também na sua jornada de progresso, comparsas e companheiros de crimes que muitos eram de nós mesmos no passado. Retornaremos a ser irmãos e companheiros, agora no bem, no amor, na verdadeira vida, na vida espiritual. Gratos por tudo isso, pedimos a permissão de darmos por encerrado o nosso encontro, com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons Espíritos. Que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, meus queridos. Um abraço.